Se você é da velha guarda do canal Conteúdos de História, com certeza você se recorda da nossa playlist Explicando Graça Proença. E qual é o intuito dessa playlist? É que a partir do livro História da Arte da Graça Proença, as aulas sejam preparadas com base no que essa obra nos traz. Aqui você não vai encontrar conteúdos de outras obras, você não vai encontrar aprofundamentos além daquilo que a Graça Proença traz em sua obra. Então, nós buscamos dessa forma suprir uma lacuna que há no YouTube de aulas organizadas de diversos temas da história da arte. São poucos os canais que conseguem, em uma ordem cronológica, conseguir realmente se pautar na linha do tempo da história da arte, voltado, claro, a vestibulares, a Enem, a professores que talvez estejam aqui tirando as suas dúvidas. Então, para quem é da velha guarda, vocês já conhecem a playlist, e para quem não é, já se acostumem. Aqui nestes vídeos nós não fugimos uma vírgula daquilo que está no livro da Graça Proença. É exatamente este o nosso referencial teórico. A nossa única obra de referência é o livro da Graça Proença. Se você quer outros vídeos de outros temas, usando outras fontes, outras referências bibliográficas, aqui no canal nós temos centenas de aulas e toda semana tem aula. Então, por isso que é importante você se inscrever em nosso canal. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostar. E, claro, também de deixar o seu comentário. Aqui na descrição tem todas as nossas informações, tem todas as nossas redes, tem todos os nossos grupos. É só você passear pela descrição que está bem organizada. Todas as informações estão ali bonitinhas. Então, cumprindo o nosso objetivo, vamos agora começar a estudar sobre a arte na civilização egéia, conforme o livro História da Arte da Graça Proença. Bom, primeiramente, quando nós falamos sobre a arte na civilização egéia, é de extrema relevância que nós possamos nos localizar no espaço. Então, quando eu digo civilização egéia, os povos egeus, é importante que você puxe da memória de qual localidade no espaço que nós estamos fazendo referência. Então, pelo nosso mapa, nós conseguimos perceber que a arte da civilização egéia diz respeito a povos que habitavam regiões banhadas pelo mar Egeu. Pronto. Simples. Agora você entende com essa observação o que é e ao que faz respeito quando nós falamos civilização egéia. Isso é fundamental. A Graça Proença não traz esse mapa. Ela cita esses referenciais, mas não traz o mapa. Então aqui nós colocamos o mapa para que você consiga se localizar no tempo, para que você entenda o porquê do título do capítulo, porque senão as informações ficam muito jogadas, as informações elas ficam aleatórias e você muitas vezes não vai conseguir entender em sua totalidade o conteúdo. Bom, então sabendo que quando nós falamos da arte na civilização egéia, nós estamos fazendo referência a produções culturais e artísticas dos povos que habitavam as ilhas do mar Egeu. Sabendo disso, agora nós temos uma série de informações importantes e agora vai aparecer para você datas, vai aparecer para você nomes. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar decorando essas informações, esses referenciais. Aqui é só para que você tenha acesso a informações fundamentais que ela coloca no livro e aqui você consegue ligar as informações. A Graça Proença diz que sobre as produções e sobre a civilização egéia, sobretudo os povos de Creta, os micênicos, os cretenses, os minoicos e etc.,
nós temos poucas informações. Os estudos eles ainda estão acontecendo. As pesquisas arqueológicas, antropológicas e históricas acontecem o tempo todo dia. Muito provavelmente, se eu estiver dando essa aula daqui a 10 anos, eu vou estar falando informações diferentes para vocês. Eu vou estar acrescendo informações culturais e artísticas. Enfim, ela coloca que no ano de 1870, o pesquisador alemão Heinrich Schliemann, não sei como se pronuncia, se não for assim, me perdoem. O importante é que vocês entendam o objetivo. Em 1870, um pesquisador alemão encontrou vestígios de antigas cidades nessas regiões, em ilhas dessa região. Sobretudo quando nós falamos da ilha de Creta. Então, o pesquisador alemão estava buscando informações, estava buscando vestígios e encontrou em 1870, nessas ilhas do Mar Egeu, vestígios de antigas cidades. 30 anos depois, um arqueólogo inglês, Arthur Evans, em Creta, localizou vestígios e o que ainda restava do Palácio de Knossos, certo? Isso fez com que uma série de conhecimentos conseguissem ser produzidos a partir dessas pesquisas, tanto das pesquisas de 1870 quanto de 1900. Ainda os conhecimentos eles não são muito grandes sobre essas civilizações, mas essas expedições elas foram bem importantes. Por quê? A partir daí, o que nós tivemos de informações, tanto pelos escritos desses historiadores, desses arqueólogos, como pelas suas pesquisas, como pelos seus achados e os seus vestígios, que por volta de 2500 a.C., a ilha de Creta, essa daqui que eu estou apontando no mapa, ela já possuía construções arquitetônicas de pedra e de tijolo, ou seja, possuía uma arquitetura avançada para aquele período, complexa para aquele período. Aqueles povos que habitavam Creta há muitos anos antes de Cristo produziam também joias e objetos de metal, ou seja, conheciam a metalurgia e, por estarem banhados por mar nos seus 4 cantos, contavam com uma desenvolvida, sobretudo para aquele período, marinha mercante. Isso fez com que eles realizassem comércio no Mediterrâneo e, a partir desse comércio, não só essa questão foi importante para a área comercial, para a área financeira dos cretenses, mas também eles conseguiam, a partir desse comércio, contato com os mesopotâmicos e com os egípcios, certo? Ou seja, por essas informações, nós conseguimos perceber que, por menor que seja o conhecimento da cultura desses povos do Mar Egeu, dessa civilização egéia, ainda é muito pequena se comparada a outras civilizações, mas mesmo assim nós conseguimos informações importantes sobre esses povos, sobre essas pessoas, esses indivíduos que habitavam essa região há muitos milhares de anos. E a partir daí, as pesquisas foram evoluindo, os estudos foram evoluindo, novos achados foram encontrados, novos vestígios foram revelados e nós conseguimos ter um primeiro panorama da arte dos povos de Creta. Bom, a primeira informação que nós temos é que o que foi produzido em Creta, devido a todo o seu poder marítimo, então eles chegavam em várias regiões, influenciavam essas regiões e tudo mais. Aquela produção cultural que foi desenvolvida na ilha de Creta, ela levou influências para outras regiões do Mar Egeu. Então, realmente, ela foi ali a base para que florescessem em outras regiões características de suas produções artísticas e culturais. Era uma civilização que possuía, como nós já falamos, uma arquitetura bem avançada para a época, utilizando aí os seus tijolos, as pedras, grandes edificações.
Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma reconstrução gráfica do Palácio de Knossos. Aqui estão os vestígios, mas eu vou mostrar para vocês uma reconstrução gráfica. E aí vocês vão perceber como realmente era grandioso esse palácio e como construções daquela civilização naquele período eram complexas. Então, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma análise do Palácio de Knossos e aí nós podemos ter uma clara explicação e materialidade disso que nós escrevemos. A pintura, quando comparada à pintura egípcia, a qual eles tiveram contato, ela tinha menos rigidez e menos imobilidade. Você tinha uma gradativa busca pela noção de movimento nas obras. Não era nada muito complexo se você compara com períodos posteriores, mas já havia uma mobilidade maior, uma rigidez menor do que aquilo que nós havíamos estudado na arte egípcia. Em relação às cores, eles já utilizavam tonalidades vivas, contrastantes, utilização do vermelho, do azul, do branco, do marrom, do amarelo, do verde, ou seja, várias cores para conseguirem retratar aquilo que eles buscavam, aquilo que lhes interessavam. Possuíam, como nós também já falamos, um grande domínio técnico na área da ourivesaria. Daqui a pouco nós vamos verificar um copo de vafió, e aí a gente vai ter uma ideia de como eram essas produções. E essa civilização, esses povos, para a infelicidade deles, a partir de 1400 a.C., eles foram dominados pelos aqueus, povos que vieram do norte e que haviam fundado a cidade de Micenas. Então, os aqueus, também conhecidos como micênicos, dominaram os cretenses e a partir daí você começa uma nova fase em relação a essa região da civilização egéia. Mas antes de nós falarmos sobre esses outros povos, é importante nós mostrarmos uma reconstrução gráfica do Palácio de Knossos. Vocês percebam que era uma construção que tinha bastante colunas, várias salas, um pátio central a céu aberto, vários degraus de construção, o que mostra uma complexidade construtiva. Então não eram povos bobinhos, não eram povos simples, tá bom? Nós temos também, olha que interessante, esse afresco que foi pintado no Palácio de Knossos. E aqui vocês percebam até mesmo uma tentativa de mobilidade, até no próprio cabelo, por conta das linhas curvas, por conta dos gestos das mãos, as cores vivas. Então, tudo aquilo que nós conversamos na teoria, nós conseguimos perceber na prática. Um dos copos de Vafiós, acho que é assim que pronuncia, Vafiós, esse de cerca de 1600 a.C., está lá no Museu Nacional de Atenas, e aqui nós conseguimos perceber um touro representado em relevo nessa obra, nesse objeto. Eles também produziam uma escultura, tá? E uma das mais icônicas é essa escultura da deusa serpente, tá bom? Que é uma estatueta que está lá no Museu de Belas Artes de Boston, e ela foi encontrada perto do Palácio de Knossos. Lembrando que essas populações também eram conhecidas como minoicas. Então, quando nós falamos deusa serpente minoica, nós estamos falando de produções cretenses, tá bom? Então, isso pode aparecer para você também. E para nós encerrarmos esse capítulo, nós vamos estudar sobre os micênicos, que dominaram os cretenses. E, como vocês percebem, não só os cretenses, né? Eles dominaram bastante, não só do que seria esses povos do Mar Egeu, como também o que seria aqui, ó, o mundo grego antigo que nós vamos estudar no próximo capítulo. Então, realmente eram povos poderosos, eram povos bem expansivos e expansionistas. E eram povos que tinham como uma grande produção de destaque a produção arquitetônica.
Um dos maiores exemplos, e a gente vai ver daqui a pouquinho, é a tumba dos Átridas e a porta dos leões. Também destacavam-se na produção de ourivesaria, só que, para sua infelicidade, no século XII a.C., novos povos invadiam a região de Creta e de Micenas, os dórios, jônios e eólios, e aí eles foram perdendo toda essa alegria de dominar todas essas regiões que vocês estão vendo. Aqui na sequência, nós temos a tumba dos Átridas, um local onde os corpos de uma das principais famílias dos micênicos eram depositadas. Então, é uma construção mortuária. Vocês notam que havia um corredor. A partir desse corredor, eles entravam por essa fachada que vocês estão vendo, toda de pedra. Inclusive, a abóbada é uma abóbada feita com essas pedras colocadas na horizontal, um pouco desalinhadas uma das outras para formar essa abóbada dentro dessa tumba dos Átridas. E à nossa direita, nós temos nossa direita não, né? No centro, nós temos a Porta dos Leões. Esses leões que mostravam a bravura, a coragem dos povos micênicos, uma construção do século XIV a.C. Interessante que o nosso querido pesquisador alemão Schliemann, ele encontrou essa máscara, que, segundo ele, é a máscara de Agamenon, rei de Micenas, que teria participado da Guerra de Troia. Bom, vocês verificaram sociedades interessantes, povos marcantes. A Graça Proença, em praticamente todas as suas obras, ela faz uma referência à arte da civilização egeia. Isso é muito legal, porque assim a gente consegue privilegiar o máximo possível de sociedades e de povos para que você tenha conteúdo de qualidade e para que você consiga estudar de uma maneira organizada, de uma maneira cronológica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever em nosso canal, não esquece de curtir o nosso vídeo e aqui na descrição você tem acesso a todas as informações. É importante você se inscrever, porque assim você sabe quais são os vídeos que são publicados praticamente que todos os dias nesse ano de 2025. E em breve teremos as nossas lives de resolução de exercício. Como nós trabalhamos muitos conteúdos aqui em nosso canal, nós falamos de história da arte, de história do Brasil, de história do Paraná, de história geral, com conteúdos voltados para vestibulares, para Enem, para provas de polícia, carreiras policiais, para concursos militares. Então terá um cronograma, e para você conseguir acompanhar esse cronograma, você precisa se inscrever em nosso canal para acompanhar tanto na aba comunidade como em vídeos que nós soltaremos essa cronologia, de saber, olha, na segunda tem essa live de resolução, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então serão 5 dias na semana. E quais são essas lives de resolução? Lives essas que ficarão, claro, salvas, mas é sempre importante que você possa acompanhá-las ao vivo para que você consiga tirar as suas dúvidas também. Beleza? Bom, menos uma aula rumo à sua aprovação. Te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço.